Oi pessoal, nesse vídeo pessoal nós vamos dar a introdução aos números complexos, que é a matéria aí da apostila de vocês, da apostila 2, e é o início da apostila. Por que os números complexos surgiram? Que chegou no entrave na resolução de equações, aqui eu coloquei equações do segundo grau, mas na verdade foi equação do terceiro grau. Quando chegou no entrave que não tinha como resolver uma equação porque a sua raiz era negativa. Aí vários matemáticos, depois com a finalização do matemático chamado Euler, ele descobriu e inventou uma forma de se resolver equações ou raízes negativas, porque não pode ficar, né, pessoal? Uma pessoa está fazendo uma peça numa área da engenharia, chega numa equação negativa, vai parar, não vai resolver mais aquele cálculo. Então, precisaria ter um jeito de resolver. Aí foi que surgiu os números complexos, que são chamados números imaginários. Vocês vão entender, quando eu resolver essas duas equações, por que números imaginários. Então, vamos lá. Essa letra A, eu tenho uma equação de segundo grau, a letra B também. Vamos resolver as equações. X ao quadrado menos 16 igual a zero. Super simples de resolver essa primeira equação assim. Então, como que eu vou resolver isso aqui? Eu repito, x ao quadrado, o 16 é negativo, ele pode passar para o outro lado e vai ficar positivo. Aí, para tirar esse 2 aqui de cima do x, o contrário da potência é uma raiz. Então, eu coloco 16 dentro de uma raiz. A raiz de 16, 4 vezes 4, 16, então a raiz de 16 é 4. Mas não é somente 4. Porque se eu fizer 4 vezes 4, vai dar 16. Mas se eu fizer menos 4 vezes menos 4, também vai dar 16. Porque eu tenho regra adicional na multiplicação, menos com menos, mais. Portanto, a raiz de 16 ela pode ser positiva ou negativa. Tudo bem, até aqui vocês já aprenderam lá no 9º ano. Agora, dá uma olhadinha aqui nessa B. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos isolar o x ao quadrado e jogar o 16 para o lado de lá. Só que ele é positivo, ele vai virar negativo. E aí, para tirar o quadrado, eu coloco o 16, aliás, o menos 16, dentro de uma raiz. E agora? Que número que eu multiplico ele vezes ele que vai dar menos 16? Eu multipliquei o 4 positivo, deu 16. Eu multipliquei o menos 4 e o menos 4 também deu 16. E agora? Não tem como chegar nessa raiz negativa. No 9º ano, vocês aprenderam que isso não tinha solução dentro dos números reais. Mas agora, no 3º ano, nós vamos ver os números complexos, que são imaginários. Aí, como que eu vou imaginar isso daí? Da seguinte forma. Eu posso fazer dessa forma aqui, ó. Menos 16, eu posso dizer que é a raiz de 16 multiplicado pela raiz de menos 1, porque se eu fizer 16 vezes menos 1, vai chegar no menos 16 do mesmo jeito. E aí, o que acontece? A raiz de 16, todo mundo já sabe que é 4, ou mais ou menos 4. E agora, esse menos 1, o que eu faço, professora? Um matemático chamado Euler, ele chamou a raiz de menos 1 de I, conforme está na apostila de vocês, I de imaginário. Mesmo assim, não daria. Então, como é que eu vou tirar essa raiz daí? Eu vou chamar o menos... Eu vou tirar esse menos 1 daqui e dentro daí eu vou colocar um I ao quadrado. É importante vocês guardar isso nos números complexos. Sempre o I ao quadrado é igual a menos 1. Já eu vou colocar aqui embaixo. Agora dá para resolver. Vamos copiar. Mais ou menos 4 multiplicado. Qual é a raiz de I ao quadrado? Eu corto esse 2 com a raiz, sobrou I. Não precisa nem colocar o sinal de vezes. Então, toda vez que eu tenho um número negativo, eu vou fazer isso. Vou colocar um I de imaginário. A raiz de 16 é 4, só que quando era menos 16, vai ser 4i. Pode ser o 4i positivo, como pode ser o 4i negativo, da forma que eu fiz ali e acabou aqui. Como eu falei para vocês, eu ia voltar aqui e chamar o i ao quadrado, sempre vai valer
menos 1. Toda vez que vocês veem isso aqui em números complexos, vocês podem substituir o i ao quadrado por menos 1. Esses são dois exemplos, vamos virar. E aqui eu tenho mais dois exemplos de equações do segundo grau completas. Repetindo que isso foi feito em equação do terceiro grau, mas como a equação do terceiro grau é muito complexa, nós estamos resolvendo de segundo. Essa é uma equação do segundo grau completa, essas duas. Então, o que eu tenho que fazer com a equação do segundo grau completa? Fórmula de Bhaskara, que eu coloquei tudo junto aqui. Aquela fórmula que vocês aprenderam, que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. E depois achava o valor de x1 e x2. Eu já coloquei tudo junto aqui. Aqui está o valor do delta, b ao quadrado menos 4ac. Se preferir, pode separar. Mas o que interessa aqui para a gente é entender os números complexos. Então, vamos lá. Quem é o a? O a é o número que está antes do x ao quadrado. Então, nesse caso, o a vale 1. Quem é o b? O b é o número que está antes do x. Então, neste caso, o b é 3. Quem é o c? É o termo independente, aquele que não tem letra. Então, o valor do c é menos 10. Por que eu preciso achar a, b e c? Porque a fórmula de Bhaskara vem assim, A, B e C. Aí eu vou substituir e resolver essa fórmula aqui, é só substituir. Menos, repete, quem é o B? 3 positivo. Então, eu vou lá e coloco o 3, mais ou menos. B ao quadrado menos 4ac está dentro de uma raiz. Vai continuar. Quem é o meu B? Meu B de novo é 3. Então, eu faço 3 ao quadrado menos 4 vezes, porque não tem sinal nenhum. A, o A vale 1. E o C vale menos 10. Não pode esquecer o sinal de menos, hein, pessoal? Isso tudo dividido por 2 vezes, porque não tem sinal, o A, que é 1, conforme está lá. Então, vamos lá. Menos 3, mais ou menos, copiando a raiz, 3 ao quadrado é 9, menos. Primeiro vocês fazem a potência e a multiplicação aqui. Nessa multiplicação tem dois sinais, menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes o 10, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 10, 40. Embaixo, 2 vezes 1, 2. Vamos continuar na outra linha a resolver esses cálculos para deixar bem limpinho. Dentro da raiz ainda, 9 mais 40, 49, dividido por 2. Essa raiz é positiva, então eu vou achar o x1 e o x2 normal. Vamos lá. Menos 3, mais ou menos. Mais, desculpa. Só mais. Raiz de 49, 7, dividido por 2. Aqui no x2, menos 3, menos. Porque em cima eu coloco mais, embaixo eu coloco menos. A raiz de 49 era 7, dividido por 2. Aí eu termino de resolver aqui. Devo 3, mas eu tenho 7 para pagar. Eu pago 3 e fico com 4 positivo, dividido por 2, 2. Normal, achei uma raiz. Devo 3 e devo 7. Cuidado, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Devo 3 e devo 7, devo 10, dividido por 2. 10 dividido por 2 é 5, só que o sinal de menos se mantém. Tá aqui as duas raízes da equação normal, só para lembrar. Agora vamos para o exemplo D. Vamos ver o que acontece aqui nesse exemplo D. O A não tem nada na frente, eu falei é 1. O B é menos 2, que o sinal de menos vai junto. O C é 5. O A é o número que está antes do x ao quadrado, o B está antes do x e o C é o termo independente que está sozinho. Substituindo na minha formulinha, menos, quem é o meu B? 5. Aliás, B é menos 2, desculpa. Menos 2. B é menos 2.
menos da fórmula e menos do número. Coloquei entre parênteses para não misturar. Mais ou menos. Raiz quadrada de quem? Do B. Quem é o B? Número negativo eu coloco entre parênteses. Ao quadrado. Menos 4 vezes o A. O A vale 1. Vezes o C, que vale 5. Passa um risco e vamos para a parte de baixo, não pode esquecer. 2 vezes o A vale 1. Gente, é pura substituição aqui de números, e aí tem que saber fazer cálculo. Menos com menos, olha, 2 sinais de menos aqui, ó, não pode. Multiplicação, menos com menos, mais, sobra o 2. Mais ou menos, agora vamos para dentro da raiz. Gente, esse menos não tem nada a ver com esse, hein? Cuidado, esse menos é menos 2 ao quadrado. E o que é menos 2 ao quadrado? É menos 2 vezes menos 2, que vai dar 4. Menos com menos é mais, portanto é 4 positivo. Daqui para cá na minha multiplicação só tem o sinal de menos. Esse já foi embora aqui. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Eu copiei o sinal de menos. 2 vezes 1, 2. E aí? 2 mais ou menos. Ó, tenho 4 e devo 20. Surgiu um grande problema porque eu vou continuar devendo 16. Dividido por 2. Raiz negativa. O que eu faço? Aquele processo que eu fiz ali, atrás. O que eu vou fazer? Vou pegar a raiz de 16 e multiplicar ela por menos 1. Embaixo copia o 2. X é igual 2 mais ou menos. Raiz de 16 é 4. Esse menos 1 é a mesma coisa do que I ao quadrado. Esqueceu isso? Já era. Então, no lugar do menos 1 vem o I ao quadrado. Aí o que acontece aqui? Corta e corta. Sobrou quem? I. Se vocês não quiserem fazer esse processo todo, não precisa. Basta saber que toda vez que o número é negativo, a minha raiz é imaginária. É só colocar o I na frente. Número negativo, acha a raiz de 16, que é 4, e é imaginária, eu imagino. E embaixo, 2. Aí eu vou puxar aqui o x1 e o x2 aqui na frente. Então, vamos lá. 2 mais 4i dividido por 2. Embaixo, 2 menos 4i dividido por 2. Aqui, pessoal, vocês não podem juntar 2 com 4i, porque aqui é um número real e aqui é um número imaginário. Eu não junto real com imaginário. Não são termos semelhantes. Uma coisa é realidade, outra coisa é imaginário. Então, não pode juntar. O que eu posso fazer aqui apenas é simplificar esse 2 por esse 2, esse 4i por esse 2. Tudo isso está dividindo por 2. Isso quer dizer que é 2 dividido por 2, que é 1 mais... E 4i dividido por 2 é 2i. Esse é o meu número imaginário completo, parte real e parte imaginária. Aqui a mesma coisa, 2 dividido por 2 é 1, menos 4i dividido por 2 é 2i. Achei as minhas duas respostas. Olha como é que fica quando eu tenho raiz negativa. Vocês têm que ver a diferença daqui para cá. Minha raiz era positiva. Eu cheguei nos resultados reais. Aqui a minha raiz era negativa. Eu não chego em resultado real. Eu chego em resultado imaginário. Aqui eu tenho a parte real e a imaginária. Nunca vocês vão juntar o real com o imaginário, pessoal. É isso aí.